Olá, amigas, mulheres, mães cearenses que nos assistem. O programa Mulheres no Parlamento desta semana é dedicado a vocês, a você, mamãe, e está recheado de emoções e homenagens. Vamos entrevistar Lena Ximenes, jornalista. Ela foi produtora, repórter e editora de televisão. Nossas deputadas estaduais, que estão também mães, como a deputada Raquel Marques, que é mãe de 2 filhos. Eliane Novaes tem 3 filhos. Miriam Sobreira, são 4 filhos homens e 2 netinhos. Fernanda Pessoa tem um casal de filhos. E Inês Arruda, 3 filhos. Tudo isso você vai saber logo mais, não saia daí. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. E para abrir o programa com chave de ouro, chegou o momento de demonstrarmos todo o nosso amor, nosso carinho e gratidão por tudo que nossas mães têm nos proporcionado, a começar por nos ter dado a vida. Agradecer a você, mãe, por existirmos. E é por isso que nós iniciamos o programa com uma linda carta de uma mãe para seu filho, para entendermos melhor quão sublime é a sua missão, é a nossa missão. Antes de ser mãe, eu fazia e comia os alimentos ainda quentes. Eu não tinha roupas manchadas, eu tinha calmas conversas ao telefone. Antes de ser mãe, eu dormia o quanto eu queria e nunca me preocupava com a hora de ir para a cama. Eu não me esquecia de escovar os cabelos e os dentes. Antes de ser mãe, eu limpava minha casa todo dia. Eu não tropeçava em brinquedos, nem pensava em canções de ninar. Antes de ser mãe, eu não me preocupava se minhas plantas eram venenosas ou não. Imunizações e vacinas eram coisas em que eu nem pensava. Antes de ser mãe, ninguém vomitou nem fez xixi em mim, nem me beliscou sem nenhum cuidado com dedinhos de unhas finas. Antes de ser mãe, eu tinha controle sobre a minha mente, meus pensamentos, meu corpo e meus sentimentos. Eu dormia a noite toda. Antes de ser mãe, eu nunca tive que segurar uma criança chorando para que médicos pudessem fazer testes ou aplicar injeções. Eu nunca chorei olhando pequeninos olhos que choravam. Eu nunca fiquei gloriosamente feliz com uma simples risadinha. Eu nunca fiquei horas e horas olhando um bebê dormindo. Antes de ser mãe, eu nunca segurei uma criança só por não querer afastar meu corpo do dela. Eu nunca senti meu coração se despedaçar quando não pude estancar uma dor. Eu nunca imaginei que uma coisinha tão pequenina pudesse mudar tanto a minha vida. Eu nunca imaginei que pudesse amar alguém tanto assim. Eu não sabia que adoraria ser mãe. Antes de ser mãe, eu não conhecia a sensação de ter meu coração fora do meu próprio corpo. Eu não conhecia a felicidade de alimentar um bebê faminto. Eu não conhecia esse laço que existe entre a mãe e a sua criança. Eu não imaginava que algo tão pequenino pudesse fazer-me tão importante. Antes de ser mãe, eu nunca levantei a cada 10 minutos
para me certificar de que tudo estava bem. Nunca pude imaginar o calor, a alegria, o amor, a dor e a satisfação de ser uma mãe. Eu não sabia que era capaz de ter sentimentos tão fortes. Por tudo e apesar de tudo, obrigada, Deus, por eu ser agora alguém tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Obrigada, Deus, por permitir-me ser mãe. Lindo, não? Você sabe quem criou o Dia das Mães? A mais antiga comemoração do Dia das Mães é mitológica. Veio da Grécia Antiga, na entrada da primavera. Era festejada em honra de Rhea, a mãe dos deuses. O próximo registro está no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas. Nesse dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era chamado de Montgomery Day, fato que deu origem ao Montgomery Cake, um bolo para as mães que tornaria o dia mais festivo. Nos Estados Unidos, as primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada em 1872 pela escritora Julia Ward Howe, autora de O Hino da Batalha da República. E no Brasil, o primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moças de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Conversa de Mulher, falando com uma mãe super especial, Lena Ximenes, ela que é mãe de 3 autistas. E pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. O quadro O que elas fazem no Parlamento será especial em comemoração ao Dia das Mães. Como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforço? Falar da minha mãe é fácil. Ela é uma mulher incrível, incansável, inesgotável. É incrível como ela se dedica aos filhos, aos netos, o amor à profissão, o amor ao parlamento, o sucesso na vida pública. E isso tudo é motivo de orgulho para todos nós. Todos nós, aqui eu me incluo, os 4 filhos, que nem todos puderam estar presentes nesse momento. E é incrível como a senhora consegue, com maestria, que lhe é peculiar, conciliar tudo na vida. E por isso, minha mãe, feliz Dia das Mães, muito obrigado, agradeço a Deus todos os dias por ter a senhora presente nas nossas vidas. Um beijo, te amo. No Dia das Mães, eu gostaria de falar de uma pessoa especial e extremamente dedicada, que trouxe todo o seu carinho de mãe, toda a sua afeição para a atividade política. Eu queria falar da minha mãe, uma pessoa muito especial, cujo companheirismo e cuja atenção, mesmo com pouco tempo que tem devido à atividade política intensa, é inquestionável em relação aos filhos e os netos. Eu queria parabenizar no Dia das Mães a minha mãe, Miriam Sobreira, e dizer a ela que nós a amamos muito e que temos muito orgulho da sua trajetória de vida, da sua trajetória política e que nós a amamos muito. Mãe, cada dia que passa eu vejo
em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Após ela ter entrado na política, que ficou mais corrido, porque ela, tanto sendo já empresária, uma das diretoras lá da empresa, e ficou bem mais corrido, mas ela continua dando atenção a gente, a casa. Acho que é isso que toda mulher hoje em dia procura fazer, mas poucas conseguem, né? Que é manter a atenção à casa e à família. Mãe, obrigada por ser essa mãe tão presente, tão dedicada aos filhos como a senhora é. Obrigada por tudo que a senhora fez pela gente e continua fazendo. Feliz Dia das Mães. Um beijo, mãe. Te amo. Brinquei, sonhei, fui criança e agora mamãe, quero retribuir. Mãe, eu só tenho a agradecer muito a Deus pela mãe que eu tenho, uma mãe tão dedicada à vida pública e mesmo assim sempre esteve presente na minha vida e na vida do meu irmão. E agora, mesmo depois de eu sendo mãe, eu só consigo ter a certeza que não tinha mãe melhor para Deus ter me dado. Amo muito você, obrigado por tudo, pelo exemplo que você me dá, pela inspiração e por ser essa mãe tão maravilhosa. Amo você. Nesse Dia das Mães, queria fazer a minha homenagem também a essa mulher guerreira, batalhadora, que tanto foi importante na minha vida. E mãe, muito obrigado de coração por ter nos criado com tanto amor, com tanto carinho, com tanta presença e também por ter nos formado como humanistas, como pessoas preocupadas com o próximo, fiéis a causas populares, fiéis à luta do povo e à luta por justiça social. Muito obrigado de coração, mãe. Fica aqui meu abraço. Para essa mãe guerreira, um feliz Dia das Mães. Como retribuir um amor tão grande assim que não mede esforço? Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe. O que eu melhor posso dizer dela é que eu sinto muito orgulho dela e que eu não a considero apenas a minha mãe, e sim a minha melhor amiga, a pessoa que eu confio para tudo. Eu a admiro muito porque, apesar de todas as ocupações dela do trabalho, ela nunca deixou de dar atenção pra gente. Ajudou a gente em tudo, nas tarefas do colégio, nas maiores dificuldades, e é isso. Feliz Dia das Mães, pra melhor mãe do mundo. Mãe, hoje eu estava pensando no que falar sobre a senhora e eu acho que seria muito egoísmo meu chamá-la de minha mãe. Porque eu acho que a senhora faz tudo por todo mundo, eu vejo tanto seu esforço por cada pessoa, que eu não posso considerá-la só minha mãe. Acho que a senhora é mãe de todo mundo, de quem a senhora tenta ajudar. E hoje eu quero te dar os parabéns por ser essa pessoa exemplar para esse mundo. Obrigada por tudo. Te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para a melhor mãe do mundo! Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Estamos de volta com o quadro Conversa de Mulher, com Lena Ximenes, jornalista. Ela foi produtora, repórter e editora de televisão. Atualmente trabalha como assistente social, isso através de concurso público no Hospital da Mulher. E é também assessora do Ministério da Saúde. Lena é mãe de 3 filhos, o Vinícius, de 18 anos, a Marina, de 16, e o George, com 11 anos, todos com síndrome de Asperger, um tipo de autismo. Olá, Lena. Lena, muito obrigada por compartilhar conosco, né? Esse momento especial. Nós estamos vivenciando, né, a véspera do Dia das Mães, e sempre a gente se emociona e busca exemplos, né? Modelos de mãe. E eu, como você, nós somos mães especiais, né? Eu até chego a me emocionar, porque eu também tenho um filho especial, né? E isso foi difícil para mim. Como deve ter sido para você. Mas nós, lutadoras, vencedoras, conseguimos ultrapassar essa barreira, né? E criamos os nossos filhos
absolutamente normais, né? Então, Lena, para iniciar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua vida, né? Como é que foi a sua vida junto com os seus 3 filhos? Ok, Silvana, muito obrigada pelo convite. Eu estava comentando com você que é sempre bom a gente compartilhar histórias, porque a gente acaba ajudando outras pessoas, né? Você se emocionou, eu compartilho dessa sua emoção. É um momento especial, é bom a gente falar da nossa experiência, né? Para que outras mães, outras mulheres possam ser ajudadas. Eu costumo dizer, quando eu falo da problemática dos nossos filhos, é que nenhuma mãe, quando ela está grávida, quando ela está se preparando para ter esse filho, nenhuma mãe passa a sua mão na barriga e diz: ai, que eu queria ter um filho especial, eu queria que meu filho nascesse que fosse autista ou síndrome. Quer dizer, isso não é o desejo de nenhuma mãe. Qual é o desejo de toda mãe quando está grávida? O desejo de toda mãe é de ter um filho normal, né, que vai estudar, que vai trabalhar, que vai passar no vestibular, que vai casar, né? Então, na verdade, nós somos surpreendidas por esta missão, né? Nós somos surpreendidas por esta missão. Então, mas dizem que Deus escolhe. Exatamente. Então, para quem tem fé, você precisa acreditar que você foi escolhida para essa missão, e eu costumo dizer que missão a gente não discute, a gente cumpre. Cumpre, né? Com certeza. Então, essa foi a missão que Deus me deu, eu como uma mulher crente em Deus, né? Que tem uma formação religiosa, eu preciso acreditar nisso. Obviamente que o primeiro momento é de dor, a gente tem aquele impacto, né? Eu, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da Marina antes do Vinícius, né? Então, quando eu tive o diagnóstico do Vinícius, foi o meu momento pior de toda a história com meus filhos, porque eu me perguntava por quê, mas por quê? Puxa vida, já não chega uma, por que os dois? Né? Então é uma dor, você se pergunta por quê, você não entende por que está acontecendo com você, né, de uma forma. Então tem um sofrimento. Que a sociedade ainda discrimina muito, por incrível que pareça, não é, Helena? Exatamente. Então nós temos esse primeiro momento de sofrimento e depois vem a superação que tem como base o amor, a superação que tem como base a compreensão e a superação que tem como base a luta também. Eu vejo muitas mulheres, mães de filhos especiais. A Fátima Dourado é um exemplo, né? Ela pegou a história dos 2 filhos especiais dela e transformou numa luta, numa escola que hoje atende milhares de mães e de crianças. Eu já tive com os meus filhos lá na Casa da Esperança, da Fátima, e eu acho bacana, né, essa capacidade que você tem de transformar o seu sofrimento em uma coisa proativa para a sociedade. É isso que eu tento fazer, né? O diagnóstico dos meus meninos é Asperger. Ele é um tipo que a gente chama de autismo funcional, né? Eles funcionam, eles vão para a escola, eles podem, inclusive, trabalhar, casar, né? Hoje nós temos meninos de síndrome, né, de autismo. Com síndromes mais graves, como, por exemplo, os Down, né? Que casam, que trabalham, né? Dependendo do nível, né? Hoje tem os níveis, né? Por exemplo, lá o George tem a doença, eu não sei nem se esse é o termo correto, de forma mais leve do que os irmãos, né? Então eles vão se superando e a gente vai aprendendo muita coisa com tudo isso. Eu acho que mãe de filho especial vê a vida de uma outra perspectiva. Com certeza. De uma outra ótica. Então, por exemplo, o que é importante para uma mãe de um filho normal, por exemplo, tirou a carteira de motorista. Para mim, o importante é meu filho conseguir atravessar a rua sozinho. Eu fico tão feliz. As prioridades são outras. As nossas prioridades não é com esse progresso dele, quanto uma mãe que o filho passou no concurso para uma escola militar, né? Que é difícil de passar. Então, a gente vê a vida sob outra ótica, outra perspectiva. A gente aprende a dar valor às coisas mais simples. Né? Então, com isso, a gente acaba melhorando como pessoa. É um grande ensinamento, com certeza. Outro dia, eu conversando com uma pessoa muito amiga minha, e eu estava nessa história do porquê. Mas por que Deus fez isso comigo? Por que essa carga? Então, ela disse: Lena, eu acho que você não está fazendo a pergunta correta. A pergunta correta é para quê? Né? Quando Deus te dá uma missão, é para quê?
né? É para você melhorar como pessoa? É para você compartilhar isso com a sociedade? A sociedade, como hoje né? nós estamos fazendo. Como hoje né? nós estamos fazendo, para construir uma coisa melhor? Então, com certeza. É por aí. É isso aí. Agora, Lena, essa disfunção, né, que é chamada de síndrome de Asperger, como é que ela se manifesta? Qual é o tipo de característica que leva a gente a detectar? E a cura dessa doença? Ela está próxima, ela está longe? Porque existem algumas, né, que... Não, na verdade não existe cura, pelo menos não por enquanto, né? Não existe cura. Ela é do espectro autista, a síndrome de Asperger. Historicamente dizem que muitos gênios da humanidade tinham essa síndrome, como Einstein, Van Gogh, que não foram diagnosticados, né? É porque eles são muito inteligentes, mas eles são focados. São fechados por exemplo, eles podem desenvolver muito bem em uma área, mas o restante para eles absolutamente não tem. Eles não são multifuncionais, né? Eu sei. E são fechados, eles são mais contidos, eles são mais... Por isso é difícil o diagnóstico, sabe, Silvana? Uma das maiores dificuldades hoje em dia de quem tem filho com alguma disfunção emocional, cognitiva, é o diagnóstico. O diagnóstico ainda é uma coisa difícil de ver. Para você ter uma ideia, o Vinícius, que hoje tem 18 anos, o diagnóstico dele só foi dado quando ele tinha 14 anos. Né? Ele nasce como uma criança normal. Uma busca, né? Por eles vão crescendo, né? Eles vão crescendo e aí você vai vendo que eles não acompanham. Porque se é criança, todo mundo é criança igualzinho, normalzinho, né? Então, quando eles vão crescendo, que vão vindo as outras demandas, que eles não conseguem acompanhar, que a gente começa a desconfiar. No caso da síndrome de Asperger, né, desse autismo funcional. Né, porque é diferente de um Down. Quando ele nasce, ele tem as características fisiológicas que fazem você identificar, né? O olhinho puxado, aquele, né, o queixinho... Eles são parecidos, né? Assim, fisicamente eles são parecidos. O autismo não. Então, é toda uma investigação, existe todo um trabalho. E o seu marido é médico também, não é? O Vinícius é médico, ele é um grande parceiro, um grande companheiro. A gente precisa desse suporte familiar, né, Silvana? Eu digo que a base para você criar filhos especiais é você tem aquela base do amor que para nós mães é incondicional. É incondicional. Não é diferente amar um filho especial para amar um filho normal, né? A gente aspeia porque o que é normal, né? Inclusive existem movimentos em todo o Brasil de luta, né? De acesso ao tratamento e ao diagnóstico do autismo, que diz, olha, nós somos só pessoas que vemos diferente. Agimos diferente socialmente, né? Então, não é uma doença, não é uma coisa taxativa. E assim, com os meus meninos eu discuto isso, eles sabem que tem a Asperger e a gente discute as características da doença e a gente discute as possibilidades deles. Olha, vocês têm essa disfunção, é uma disfunção que traz uma limitação cognitiva e emocional, mas nem por isso vocês podem lutar, vocês podem tentar se inserir na sociedade. Com certeza, Lene. Eu queria até que você falasse um pouquinho de cada um, que eu sei que a sua menina toca muito bem violão, não é? Ela é muito... A Marina é a mais ativa, né? Ela tem múltiplos interesses. Então, por exemplo, a Marina, ela é autodidata em línguas e as difíceis. É engraçado. Por exemplo, como ela se interessa pela cultura japonesa, muito, se você trouxer ela aqui para falar sobre a cultura japonesa, ela fala como um expert no assunto, com todos os detalhes. Como ela gosta da cultura japonesa, ela se interessou pelo japonês. E ela aprende ouvindo desenho, vendo as coisas que ela gosta, né? Que são o desenho animado do tipo japonês, né? Então ela desenha muito bem, ela interessa por música, como o pai, é bitomaníaca. Então, por que é bitomaníaca? Ela sabe tudo de Beatles e ela toca violão também. Violão. Eu já assisti ela tocando violão, você assistiu ela tocando uma música em japonês, viu? E o Vinícius, né, o pai que tem um ouvido mais musical, né, porque entende mais de música, ele diz que ela canta sem desafinar e com a pronúncia correta.
né? Então, o que é? Que beleza, Não é né? embromação, não é embromation, não, é de verdade. De verdade. É de verdade, ela é muito danada. Agora, Helena, no dia 2 de abril, né, comemorou-se o Dia Mundial, né, do Autismo, né? Isso foi a ONU que instituiu. Você acha que o direito das pessoas especiais, portadoras especiais, ainda estão no planeta Terra, né? Ainda estão muito a desejar? Eu acho que a gente evoluiu muito. bastante, Silvana, mas ainda tem muito o que caminhar, né? Por exemplo, agora no governo da presidenta Dilma foi sancionada a lei de número 12.764, até anotei aqui porque não decorei, de 27 de dezembro, que é a lei que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Né? Então, a partir daí, você tem específico para o autismo. Específico para o autismo. Quantos mil autistas? Você tem uma ideia de quanto? Tem sim. Eles têm até uma estatística que são 2 milhões de brasileiros. Mas não existe uma estatística fechada, né? Eu acho que o que existe, Silvana, é como em toda doença que precisa de uma investigação epidemiológica, é que nós agora temos mais diagnóstico. Eu conheço famílias de autistas que passaram batido, porque não tiveram diagnóstico, mas se desenvolveram dentro daquele contexto social, conseguiram, inclusive, se dar muito bem na vida. Entendeu? Isso é muito relativo, né? É relativo, dependendo do meio mesmo, Essa da lei circunstância. também, ela abre as portas para o mercado de trabalho? Sim, abre as portas, né? Diz que os autistas têm direito, então, ao diagnóstico precoce, ao tratamento, ao acesso à escola. A escola, né? que Hoje foi uma as escolas conquista bem recente, né? Porque até né? hoje ainda é muito discriminado. Sim, muito discriminado. Nós temos dificuldades, sim. Nós ainda temos dificuldades, às vezes a gente chega na escola, a escola do método convencional, né? Ela não quer perder tempo. Professor preparado. Diz que não tem um assistente, ela diz que ela tem que disponibilizar 2 vagas e as 2 já estão preenchidas. Eu mesmo passei por essa situação. Eu também. Mas então a gente, e aí passa pela nossa luta, né? A nossa luta do dia a dia, de sensibilizar a escola. Às vezes você não quer ir para o confronto direto, né? Então passa pela questão mesmo de sensibilizar. Eu digo, olha, mas vamos ver aqui, os meninos têm um tipo de autismo leve, eles vão se dar bem, eles são independentes, eles não têm nenhuma outra dependência física, por exemplo. Então, eu acabei conseguindo. Mas antes eles estudaram numa escola mais especializada, que foi a Escola Vila, que também faz um trabalho belíssimo, assim, no atendimento a essas crianças com necessidades especiais. Eles, na verdade, eles atendem a todo mundo. Há um leque. Mas são muito abertos, né? O método é muito favorável, né, a esse tipo de criança, porque como eles têm a questão emocional deles é mais vulnerável, se você pressiona demais, você acaba provocando o que chama de comorbidades, né? Que é a depressão, os toques. Foi né? o caso do meu filho também, que eu coloquei no Kumon, e o método Kumon é muito agressivo. Exato. E ele não aguentou. Exato. Eu também aconteceu isso com o Vinícius, né? Quando eu fui tirar da Escola Vila, eu tentei uma escola de método convencional e a escola grande demais, ele ficava perdido naquela imensidão e uma cobrança que ele não suportou realmente. E aí a gente teve que trabalhar. Hoje o Vinícius tem mais suporte terapêutico do que a Marina. Ele tem ação medicamentosa, por exemplo, e a Marina não. Né? Então, entre eles mesmo, já existe a diferença. Já existem as diferenças. Ela tem a autoestima dela é bem exacerbada, ela tem um mecanismo de defesa muito elevado, acho que até mais do que os ditos normais. E o Vinícius não. O Vinícius já é mais para dentro, é mais fechado. Por isso foi mais difícil o diagnóstico dele, né? Então, mas eu acho assim, acho que muita coisa melhorou, saiu aí esta lei. Eu acho que hoje você tem movimentos no Brasil, tem esse movimento Orgulho Autista do Brasil, que é o MOAB. Né? Aqui mesmo em Fortaleza, no Ceará, existem associações de pais. Há pouco eu fui para uma palestra, uma manhã de discussão sobre isso no auditório da Unimed. Encontrei muitas mães lá, como a gente. Então é bom discutir, Silvana. Eu acho que as coisas vão melhorando. Eu, por exemplo, o filho da minha manicure também é autista. E eu vejo que ela consegue algumas coisas dentro da rede pública de saúde, né? E isso passa muito pela nossa luta de mãe, de buscar. Eu acho que a gente acaba sendo privilegiado, porque a gente tem
né? Inclusive, você me falava que essa lei permite também estacionamento gratuito em shoppings, acesso àquelas casinhas de brincar que tem em shoppings, comprar carro sem a taxação de impostos, né? Então, que sai bem mais barato. Então, agora, trouxe um leque de oportunidades, de benefícios. Que eu acho que é importante nesse momento, né, de discussão, de melhoria, de acesso. Com certeza, evoluiu. Mas eu queria voltar a uma coisa, lembrando que eu ainda sinto essa necessidade muito grande, com relação ao mercado de trabalho. Porque dizem que cada empresa, com 100 funcionários, com até 100 funcionários, tem por obrigatoriedade de ter um portador de necessidade especial. Sim. Só que a lei diz isso, mas o portador que o empresário, principalmente o empresário, escolhe, geralmente é o deficiente físico, certo? É verdade. Então, os outros tipos de deficiência ficam relegados ao último plano, não tem essa oportunidade no mercado de trabalho e muitas vezes eles são capazes de fazer alguma coisa, porque hoje a gente sabe que tem grandes redes de supermercados, de farmácias e de até o McDonald's que aceita crianças portadoras, jovens portadores de necessidades especiais e outras que não, que expurgam. E no serviço público, você sabe como é que funciona isso, Não, Lena? No serviço público, quando há um concurso ou uma seleção, como a que eu participei, eles também têm aquela obrigatoriedade de ter aquelas vagas disponíveis para pessoas com algum tipo de deficiência. Mas é como você diz, se abre o leque e eles, no caso dos nossos filhos, né, que tem um comprometimento no nível cognitivo, fica mais difícil chegar lá. Difícil. O empresário, né? Ele visa muito lucro. É diferente de uma pessoa que tem uma deficiência física, mas a cabeça funciona normal, como um de nós, né? Então, vai passar mais fácil. Então, para os nossos filhos é muito mais difícil passar no vestibular, é muito mais difícil passar numa prova. E é uma luta mesmo. É uma luta, é uma missão. É uma missão muito especial, com certeza. É verdade. Lena, aí concluindo assim o nosso lindo bate-papo, assim, bem formal, bem descontraído. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, né, para todas as mães especiais nesse Dia das Mães. Eu tenho também no final do programa a minha mensagem e eu gostaria que agora você deixasse a sua mensagem também para todas as mães cearenses, brasileiras. E se você quiser dedicar especialmente às mães especiais também, tudo bem. É sempre muito bom compartilhar as experiências, como eu estava falando no começo, Silvana, porque quando você compartilha, você divide. Quando você divide, pesa menos. Né? Com certeza. Então, eu quero dizer, é claro, dedicar essa minha participação a todas as mães especiais. Eu lhe agradeço a oportunidade de estar falando isso. É a primeira vez, viu, que eu venho a público para falar disso. Inclusive, ontem eu discuti com eles. Até, Lena, quero lhe dizer que quando fui lhe convidar, eu fiquei um pouco receosa, sabe? De você achar que eu estava... Você vê como a gente mesmo às vezes tem preconceito, tem preconceito, mas aí eu digo, não, eu conheço a Lena, é minha conterrânea, inclusive, da cidade de Heriotaba. Ela não vai se furtar de falar, e eu também vou falar um pouco da minha experiência com o meu filho, né? Claro. Então, nós vamos, como você disse, compartilhar. Na verdade, assim, eu nunca havia falado também porque eu costumo dizer, eu enfrento o meu problema com muita serenidade, eu caminho né? Eu naturalmente. Tenho força, tenho fé, caminho naturalmente. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de me vitimizar, nem de vitimizar meus filhos. Por exemplo, para vir para cá, eu conversei com eles. Eu digo, olha, eu fui convidada para ir para um programa, falar como mãe de crianças que têm essa síndrome de você. Tudo bem para você, porque é a vida deles. É a vida deles. É a vida deles que está aqui exposta. Então, eles têm o direito de opinar. Então, quando você faz isso, você vai reafirmando todos esses direitos. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha história, ao longo da minha experiência. Eu tenho muito que agradecer, encontrei bons profissionais, boas escolas, passei por alguns percalços, muitas vezes caí, chorei, me desesperei, doeu muito, né? Tem que dizer, porque essa é a verdade. Porque dói, não é? Sabe, não adianta você glamorizar como se você...
Eu vi um depoimento daquela mãe, daquela Miss, que tem problema de audição. Foi um dos depoimentos mais bacanas que eu já entrevistei. Pois ela disse, olha, você não sonha em ter um filho com problema. Não adianta glamorizar isso. Você quer ter um filho normal. Mas o bacana é isso. O bacana é a capacidade de superação. Então, para todas as mães de filhos especiais, um Dia das Mães maravilhoso. Eu desejo a vocês toda força e toda compreensão e toda serenidade e equilíbrio para caminhar com esses filhos de vocês, tendo a certeza de que vocês vão ter o olhar especial daquele que nos protege a todos nós e que nos deu essa missão, especialmente Nossa Senhora, né? Eu sou muito devota de Nossa Senhora, então, que foi uma mãe maravilhosa, exemplar, que viu aquele filho sendo crucificado, que segurou aquele filho morto no colo, né? Eu tive a oportunidade de ver a Pietà de Michelangelo, eu fiquei comovida com aquilo, porque às vezes você pensa que é só o seu sofrimento, às vezes mães de filhos normais também estão sofrendo por causa do uso de drogas. Então essas mães trazem uma carga de dor e de sofrimento muito grande. Quando eu estou muito dolorida por causa do meu sofrimento, eu me lembro do sofrimento da mãe de Jesus. E aí eu me aquieto, eu rezo e eu sigo em frente. É isso que eu desejo a todas vocês. Sigam em frente com fé e com amor. A nossa base é o amor. A gente consegue tudo com ele. Tá aí a mensagem da Lena e eu faço das palavras da Lena as minhas palavras também. Lena, eu quero lhe agradecer pela sua presença. Trouxe aqui uma rosa, símbolo, né, do amor. Querida. E desejo a você, a todas nós, né, um feliz Dia das Mães. Conte sempre comigo. Em todos os aspectos, no que for preciso. Ok, obrigada, você Lena. e todos os telespectadores. Ok, obrigada, Lena. Obrigada. Um abraço. E para finalizar o programa especial comemorativo ao Dia das Mães, quero deixar minha mensagem a todas as mães cearenses, especialmente a minha mãe, Maria do Carmo Ximenes Gomes, hoje com 89 anos de idade. Uma mulher de fibra, que trabalhou no comércio em sua cidade natal até os 82 anos de idade. Parabéns e obrigada, mamãe, por tudo que me ensinou. Um beijo e uma rosa especial para você. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção fui criança e agora mamãe quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Oh, deusas lá de Hollywood são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.